Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos para mais uma live Tudo Consta, que é um oferecimento dos meus patronos, www.rodrigoconstantino.com. Vai lá, você pode participar desse programa, contribuir com esse programa totalmente independente, todos os dias da semana, participar de grupos exclusivos, dependendo da camada, do layer de apoio, pode participar de lives exclusivas com interação, com perguntas dos patronos. E vá para a minha comunidade do Locals, rodrigoconstantino.locals.com, que é onde está acontecendo a concentração de todo o conteúdo. Lá eu mando textos, lá eu mando vídeos diários e, claro, aqueles que são os apoiadores podem participar de trechos exclusivos da minha live. Quero mandar um beijo também para Lilian Barros, que já está lá no chat do Locals, uma querida que esteve aqui em casa não faz muito tempo. Queria mandar um beijo para a Lilian, um abraço para o Luiz e vamos em frente, sem mais delongas, porque o tema vai abrir com guerra cultural. E tem muita coisa para falar disso hoje, eu vou tentar ser sucinto aqui. Mas quem me acompanha há algum tempo já sabe que, para mim, esse é o tema. O resto, a política com P minúsculo, dia a dia, comentar notícias dos jornais sobre a política, é consequência do que está acontecendo mais acima no âmbito da guerra cultural. E aí, eu me peguei pensando no recente acontecimento que teve aqui nos Estados Unidos, a entrevista daquele tal do Colin Kaepernick. Foi tema do vídeo que eu já mandei para os meus apoiadores, para a comunidade do Locals hoje. Talvez você nem lembre quem seja Colin Kaepernick. Se você tem esse nome na memória, muito provavelmente é por conta das papagaiadas que ele fazia durante os jogos da NFL, se ajoelhando e se recusando a cantar com o devido respeito o hino nacional. Ele lacrou muito com isso e a NFL teve muito prejuízo com isso, porque a audiência não achou a menor graça, o público acabou picando a mula. E em que contexto o Colin Kaepernick fez isso? Só para refrescar a memória de quem esqueceu ou porventura não saiba. Ele não era a celebridade do futebol americano à época. Ele não estava em alta. Digamos assim que, naquela temporada, ele estava até bem medíocre. Ele não estava nem entre os 12 quarterbacks com maior destaque e ficava no banco de reservas com alguma frequência. Foi quando ele começou a fazer essa papagaiada e se descobriu uma espécie de militante do Black Lives Matter. O cara banca a vítima desde então, multimilionário, num país onde ele, negro, conseguiu ter a fama, o sucesso, o dinheiro que tem e continua achando que vive num esquema do plantation, como se ele fosse um escravo acorrentado. Pelo menos essa é a narrativa, é o que dá a entender o mimimi desse sujeito, acima de tudo, ingrato. E aí a gente já pensava assim, ele é ingrato com a nação, com o sistema livre capitalista que permitiu que ele chegasse onde chegou. Mas o buraco é mais embaixo. É muito pior do que isso. O cara demonstrou essa semana que ele não vale nada e que a ingratidão dele chega à mãe adotiva dele. Então, isso é o que está dando o que falar aqui. Ele estava esquecido, sem muito destaque na imprensa, né? De tempos em tempos ele quer causar, ele quer criar alguma polêmica para voltar aos headlines. E ele conseguiu isso da maneira mais abjeta possível. Ele deu uma entrevista acusando a mãe adotiva dele de ser racista, dele viver em situações muito difíceis na casa dele, e o exemplo que ele dá é o que a mãe uma vez reclamou dos cabelos com a trancinha longa, que ela falou assim, isso é pouco profissional, para quem estava investindo numa carreira do filho que teve algum sucesso inegável, né? E dizia que ele parecia também um bandido, um marginal, né? Isso para ele é prova suficiente de pintar a mãe em praça pública como uma racista. Vamos lá. Colin Kaepernick foi colocado para adoção pela mãe biológica, que não quis, não conseguiu assumir a responsabilidade de criá-lo. Parênteses, algum mérito para essa mulher, que podia ter seguido pelo caminho de tanta esquerdista progressista, que é matar o bebê, né, o aborto.
ele já deveria agradecer, então, o fato de que a mãe era alguém pro-life e não pro-choice, né? Ou pró-escolha de poder triturar e cuspir fora o bebezinho no ventre. Mas ele foi adotado, então, por esse casal que tinha tido 2 filhos que, na sequência, morreram de doenças do coração, a princípio congênitas, e eles estavam, obviamente, com receio de tentar ter mais filhos biológicos, e eles foram pelo caminho muitíssimo nobre de adotar uma criança, e, no caso, um bebê negro, né? Eles sendo, obviamente, um casal branco. Um gesto, adoção em si, né? Não, obviamente, dependendo da cor da pele, isso é absolutamente irrelevante, um gesto de altruísmo, da maior generosidade da qual o ser humano é capaz. Você pegar e criar como seu um filho que não é biologicamente seu. A coisa vai piorando. Colin Kaepernick já deu entrevistas onde ele reconhece todo o carinho e amor que ele recebeu desses pais. Ele tem uma entrevista que ele está ao lado da mãe, dizendo: eu recebi muito amor, muito carinho, muita atenção, e eu sou muito grato, né, a tudo isso. Só que isso era antes dele começar a ajoelhar. Quando ele começou a ajoelhar, que aconteceu coincidentemente, concomitantemente, o declínio da sua carreira profissional como quarterback, né? Ele estava no banco, ele não estava nem entre os 12 principais quarterbacks do país, aí ele virou um militante e, coincidentemente, ele começou a bancar a vítima até mesmo diante da própria família. A mãe dele, por um comentário do cabelo, era uma racista. Bom, eu não sei qual é o preconceito que eu posso incluir, então, meus pais. Mas quando eu era roqueiro, bom, roqueiro eu continuo sendo desde sempre, mas quando eu tinha cabelo grande, baterista, né, era o desespero dos meus pais. E meu pai chegou, inclusive, vou revelar isso aqui, viu, publicamente pela primeira vez, pai, ele tentou até me comprar. Né? Ele virou e falou, ele já estava em frente ao cabelo com tiara para o cabelo não cair na comida. Um belo dia ele virou e falou assim: quanto é que você quer para cortar esta porcaria? E eu falei: uma bateria nova. E ele falou: quanto é que custa isso? Eu falei: na época não tinha fronteira aberta como hoje, né? Uns $2.000. E ele olhou assim e falou: pô, isso tudo? Fica você com esse cabelo feio, que quem vai se dar mal é você, né? E não deu outra. A vida começou a melhorar muito depois que eu cortei. Mas eu desvio do assunto central. O fato é que qualquer adolescente, ele passa por um momento normal de conflito com os pais. É difícil a adolescência. É uma fase de transição, o rito de passagem, você precisa marcar território, você precisa criar sua identidade e se separar, de certa forma, dos pais, você não é mais criança. Né? Isso tudo dá trabalho, isso tudo é muito barulhento, tem muita tormenta essa fase da vida. Então, que atire a primeira pedra quem nunca teve embates com os pais, ainda mais na adolescência, né? E que gerou algum tipo de, mágoa. Meus pais foram duros comigo. Agradeça pais que foram duros, porque, como diz um amigo do meu pai mesmo, eu prefiro que meus filhos me odeiem de 0 a 14 anos do que de 14 em diante pro resto da vida. Então tem que educar direito, né? Pelo visto, o Colin Kaepernick teve pais dessa natureza, até porque criar um filho para entrar numa NFL não é moleza. Eu tenho meus amigos aqui, são os soccer dads, né? Isso para o futebol nosso, brasileiro. O futebol americano é mais exigente ainda. Você tem que estar quase todo final de semana disponível, viajando. Que pais podem ou conseguem ou querem fazer isso? Você tem que ter dinheiro, porque eles não bancam isso no início. Os pais têm que viajar pelo próprio bolso, ficar em hotéis, em vários estados. Eu sei porque eu tenho amigos aqui que levam essa vida com os filhos. Ele era um privilegiado. Essa família que o adotou era uma família de classe alta. Então, ele teve todas as regalias, as vantagens possíveis de estar no país certo, na família, pelo visto, certa, com as condições de poder investir nessa carreira, conseguiu um relativo sucesso, ficou rico, né? E ele acha que é uma das maiores vítimas do planeta. Acho que ele só perde para Meghan, eu sempre esqueço o nome da princesa, né? Que descobriu que a Royal Family britânica é preconceituosa com negros, né? Então, ela fica bancando a vítima depois de ter casado com o príncipe, né? Que é o conto de fadas por excelência.
Então, o Copernic acha que é a maior vítima do planeta. E ele é apenas um mimadinho patético, cá entre nós, né, e que ilustra, de certa forma, tudo que há de errado com essa geração. É uma geração mimizenta, ingrata, acima de tudo, ingrata. O cara demonstra ingratidão com a mãe, porque ela não queria ele com esse cabelo, na época que ele estava em ascensão na carreira, né? E cá entre nós, estética é um problema de cada um, mas eu acho feio, assim como eu acho feio cabelo de branco que faz dread, ou cabelo, vários cabelos, esteticamente feios, né? Então, isso não é racial, isso é uma questão estética, e no caso a mãe estava incomodada, como meus pais estavam, com o meu, né? E não é motivo para mimimi, ou pelo menos não para algo que dure mais do que 2 segundos. Puxa, meus pais foram muito duros comigo num determinado momento. Não, ele fez disso uma narrativa de por que a América, a nação, está errada, estruturalmente errada. Porque mesmo na família dele, ele sentia dificuldade por ser um menino negro. Vai plantar batata, meu chapa. Vira homem, cresce. E, infelizmente, é por conta de alguém como o Colin Kaepernick virar uma celebridade pelo mimimi que esse país vai à direção errada do que deveria. Estão investindo em jogar filhos contra os pais, ele ilustra muito bem isso, demonstrar imensa ingratidão para com família, para com antepassados, para com o país das oportunidades. Eles ficam como crianças birrentas, mimadas, batendo o pezinho no chão e pedindo direitos infindáveis. Isso, repito, um cara que chegou a ser uma semi-celebridade dos esportes e rico, né? Imagina o que não faz a média. Então, é muito triste isso, mas ilustra com perfeição o que há de errado com a era moderna. A falta de ingratidão. Acima de tudo, a falta de ingratidão. Foi também a noite do Oscar, esse domingo. Eu, obviamente, não vi o Oscar e não vi quase nenhum filme que estava disputando o Oscar. Porque eu acho que isso tudo hoje em dia virou uma bolha de lacração, é um mundinho da elite cosmopolita que fala para ela mesma, e eu tenho pouca paciência para esse tipo de coisa. Eu estou junto com aqueles que desistiram de acompanhar o Oscar faz algum tempo. Todo ano a audiência desaba. E não é por acaso, né? Mas eu queria chamar a atenção de um detalhe. A vencedora de melhor atriz, que ganhou também o filme, né, o tal do... eu não sei o nome tudo, não sei o nome, não sei nem o nome do filme. Tem um limite, a memória arranha, eu dedico a outras coisas. Né? Mas o fato é que ela deu claramente uma alfinetada no todo pomposo e famoso apresentador da CNN, que se acha um repórter objetivo e não passa de um blogueiro democrata, o Don Lemon, né? Que essa semana tinha dito, em relação a Nikki Haley, pré-candidata republicana, né, e uma baita governadora, aliás, que ela tinha dito, eu estou no auge da minha idade, e prime of age, a expressão aqui, e ele disse, uma mulher pode repetir essa expressão com 20, 30, vai lá, 40 anos, não com 60. Quer dizer, o cara, bom, ele está tendo que fazer um curso de reeducação, igual a minha cachorra, né? Porque minha cachorra pulou no Lacombe, coitado, o Lacombe foi ficar aqui em casa, sorte que ele é grande, pulou para fazer festa, mordeu ele, brincando. Eu falei, eu não tenho condição, tempo de educá-la da forma que deveria. Ela está lá no campo de educação dela, que nem a esquerda adoraria mandar todos nós de direita, para em 2 semanas voltar repetindo que o João Dória fala em nome da ciência, que a Daniela Lima é a pura objetividade no jornalismo, e por aí vai. Não vai acontecer, mas a minha cachorra eu mandei para o campo de educação. E o Don Lemon está nisso. Né? Ele chegou a ser afastado da CNN por comentários preconceituosos, né? E ele está de volta, mas ele mandou essa. E as feministas não pediram a cabeça dele, pelo menos muitas ficaram em silêncio, porque ele é um dos nossos, da patota, né? Da bolha democrata. E a vencedora do Oscar de melhor atriz deu claramente uma alfinetada ao dizer, não deixe ninguém dizer que você já passou do auge da sua idade, não importa qual seja a sua idade, ela mesma, uma senhora
de 60 anos. Né? Então, fica o registro só de que Don Lemon não deve ter dormido tranquilo depois dessa alfinetada, justamente no ambiente democrata que é a celebração do Oscar. Agora vamos falar de coisa um pouquinho mais grave e mais séria, porque nesse momento que vocês que me acompanham faz tempo já sabem, né? Isso tudo que eu vou retratando não é um mundo chato. Se fosse só aguentar a chatice de um mimadinho que nem o Copernic, vai lá. Isso tudo é um mundo perigoso. É um mundo que tem consequências concretas para muitas vidas, essa lacração toda. E eis que o estudante foi preso, canadense, e o país mais woke que existe hoje em dia, ele foi preso por simplesmente constatar que só existem 2 gêneros. E que reclamou, portanto, que homens biológicos entrassem no banheiro feminino, uma preocupação para lá de legítima. Eu que sou pai de menina, não quero meninos que acham que são meninas com a liberdade de entrar num banheiro público de mulher. Então, o cara foi preso, o garoto, por conta disso. Veja em que pé está a humanidade. E aí a gente pensa, claro, no caso que continua tendo repercussão do Nicolas Ferreira, o deputado mais votado do Brasil, que um belo dia acordou se sentindo deputada Nicole, colocou uma peruca e falou sobre a questão do Dia da Mulher e da ameaça que o movimento trans representava às mulheres, com lugar de fala. E por isso pediram cassação dele, prisão, a esquerda autoritária está em polvorosa. A Gazeta do Povo dedicou o editorial de hoje, então, ao caso Nicolas Ferreira, a imunidade parlamentar e os tabus do século XXI, juntando tudo. Primeiro, lembrando que o deputado tem imunidade material parlamentar para quaisquer opiniões. Então, ele não pode ser cassado, preso, por emitir uma opinião, por fazer uma pergunta. Em segundo lugar, ele tocou num ponto que é tabu e estão tentando interditar o debate. Ninguém mais pode falar de homem biológico que se acha mulher. O Piers Morgan, jornalista britânico, que foi entrevistado pelo Sunday Special do Ben Shapiro na Daily Wire esse final de semana, ele tem um programa que ele deu uma boa humilhada na mocinha que dizia, lacrando, que tem que respeitar e que se acha que a mulher é mulher, e ele começou a confrontar. Então, se eu disser agora que eu sou... você está sendo ridículo. Por quê? Ou é subjetivo, eu respeito gente que passou por cirurgia, por um processo todo, mas você está dizendo que qualquer um que diz é. Então, se eu começar a dizer agora que eu sou, e ela, você está sendo ridículo, e não conseguia sair da armadilha da arapuca que ela mesma se colocou. Então, esse assunto precisa ser debatido. E as pessoas estão interditando. E o Nicolas pode ter feito um apelo performático que muita gente pode esteticamente não gostar, acho que não combina com a postura de um parlamentar, não deveria, não sei o quê. Isso tudo é discutível. Mas ele conseguiu o intuito de jogar a luz na questão. E, diz o editorial da Gazeta, aqueles que gostariam de ver Nicolas Ferreira condenado ou cassado têm uma visão muito pobre da liberdade de expressão. Querem uma liberdade retalhada, onde certos temas são proibidos e os permitidos só podem ser discutidos nos termos aceitos pelos censores. E o pior, essa gente progressistazinha, Tábatas Amaral da vida, essas Tábatas da vida de hoje, elas são aquelas mesmas, com total ignorância sobre a Idade Média, devem fazer aquele risinho de deboche para falar da Inquisição e da Igreja Católica. Mal sabem que foi a Igreja Católica que criou as universidades. Mal sabem que foi a Igreja Católica que estimulou todo tipo de debate sobre os mais polêmicos assuntos. Inclusive, era conhecida à época, né, a discussão sobre o sexo dos anjos. Vem daí, né, a expressão. Ou se eles podiam ficar em cima de uma agulha, que a discussão toda material, corporal, tudo podia ser discutido. Os grandes filósofos eram cristãos. Mas aí já é um assunto que vai longe demais para essas mentes limitadas. Mas imagina eles rindo, né? Inquisição. E hoje eles são os Torquemadas. Tabata Amaral é uma Torquemadazinha. Torquemadazinha querendo queimar qualquer um que pensa diferente dela. Né? É um negócio muito triste.
poucos temas no mundo, conclui a Gazeta, pedem tanto debate quanto a ideologia de gênero. O fato de um parlamentar se dedicar a tratar do tema em uma casa legislativa não é apenas natural, é desejável e meritório. Repito, você pode até mesmo questionar a forma, mas é fundamental ele fazer o que ele fez para trazer luz a essa questão. Aí a Folha vai lá e dá destaque a esse homem que acha que é mulher, dizendo: Nicolas é um tema pequeno, queremos fazer o grande debate, diz deputada Duda Salabert. Para ela, limitar trans ao debate identitário serve à lógica que elegeu Bolsonaro. Eu vi um trecho da entrevista. O que chamou minha atenção, além, claro, da voz masculina dela, né, foi outra coisa. Seria até legal, e eu tenderia a concordar, se os trans virassem e falassem assim: não vamos ficar discutindo só coisa trans só porque eu sou trans. Vamos discutir economia. Te dou um exemplo. Eu já citei aqui a David McCloskey, baita economista liberal. Recomendo seus livros. Tem estudos fantásticos sobre a importância da burguesia para valores morais na sociedade capitalista. Fantástica. A David McCloskey é trans. Era um professor em Chicago e virou professora em Chicago e fez a transição de sexo. Tudo certo. Eu não me refiro a McCloskey sobre causas trans o tempo todo, porque não é assim que ela se coloca. Ela tem notoriedade, alguma fama internacional pelo seu talento em debater economia. Ela é uma baita economista. Agora, quando a trans é eleita com essa bandeira, vote em mim. Por quê? Porque eu sou trans. Me desculpa, mas é um pouquinho hipócrita começar a virar e falar: eu quero debater os grandes assuntos do Brasil e não ficar falando o tempo todo de trans. Você foi eleito pela esquerda com a única característica de votem em mim porque eu sou trans, acho que está sendo um pouquinho incoerente. Mas essa turma do movimento trans radical vai conseguir chegar num futuro distópico como esse, onde a mulher para a moto para ajudar a trocar o pneu e o homem, que acha que é mulher, está lá sensível, olhando a cena e agradecendo. As coisas estão muito invertidas. Você quer ver um exemplo? O Estadão tem lá a matéria: como seria se homens fossem extintos? Vocês imaginam uma manchete? Como seria se as mulheres fossem extintas? Bom, ninguém deseja isso. Mas no caso dos homens, as feministas rancorosas desejam. Um mundo só de mulheres é possível, segundo a ciência. Deve ser a mesma ciência da pandemia. Né? Imagine um mundo habitado somente por mulheres, onde casais de mulheres concebem seus filhos sem interferência dos homens. Deixa eu contar uma coisa para a turma do Estadão. Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley, ele chegou muito antes nessas distopias amalucadas. A mãe não existia mais, as pessoas tinham ojeriza, a mãe, os filhos ficavam todos em incubadoras com lavagem cerebral, já devia ser uma voz suave, tipo a Tabata Amaral, falando: você é bonzinho porque você é progressista, por isso você tem que queimar todos os direitistas, em nome da tolerância e do amor. O amor venceu, fiz o L, e por isso nós somos éticos, porque nós queremos um ladrão no poder, e blá blá blá, coisas assim, né? Que uma Tabata Amaral da vida diria. Então, o Huxley chegou muito antes de vocês. Agora, imaginar essas distopias como uma utopia, como um mundo a ser desejado, almejado, isso é coisa de mulher recalcada, que quer eliminar os homens do planeta. Eu tenho certeza que mulher decente não quer nada disso. Até porque entende que homem e mulher são complementares e não inimigos. Por falar em tudo isso, nós temos sempre que trazer aqui a visão um pouquinho mais otimista. Né? São Paulo tem um secretário de Educação que vai tentando, pelo menos, né, lutar contra isso
ainda que de maneira discreta e indireta. Então tem essa entrevista na Gazeta do Povo, essa reportagem, com vários trechos do Renato Feder, chamando a atenção que o objetivo do governo estadual de São Paulo é focar em ensinar as essenciais de forma correta. Matemática, língua, e menos panfletagem política, menos ideologia nas escolas. Né? Ideologia no ensino público é algo que existe, ele reconhece, ele não quer ficar chamando a atenção para isso. Ele diz, não vamos abordar esquerda, direita, escola sem partido. É óbvio que acontece na escola, mas quando a secretaria tenta colocar isso como uma política, joga tanto holofote nessas questões que matemática e língua portuguesa ficam para trás. E o foco deles é matemática, redação e por aí vai. Eu aplaudo. Eu fiquei muito cético com o Renato Feder, por ele ser de uma turma meio Jorge Paulo Lema, assim, né, globalista. A gente fica com receio. Não acho que ele tem a devida dimensão, talvez, da guerra cultural e de quão aparelhados estão as salas de aula, mas é mais do que meio caminho andado ele tentar desfazer isso investindo naquilo que é certo. Bons salários para professores com meritocracia, focando no ensino que presta, que importa. Porque ele mesmo chama atenção que tem disciplinas demais hoje em dia, com nomes lindos, direitos humanos, arte de todos os tipos, urbanismo, tudo muito legal, mas o professor não consegue sequer ensinar a matéria direito. Então, ele está focando naquilo que importa. E por si só já merece aplausos. Assim como o governo de São Paulo vai à contramão do governo federal com uma gestão eficiente e mais à direita, em que pese Tarcísio ser um tecnocrata, né? Também temos o governo de Minas Gerais, em mais um mandato do governador Romeu Zema, que vem sem muito alarde na guerra cultural, focando naquilo que tem que focar. E ele gravou um vídeo que merece reprodução aqui, porque tem a ver exatamente com a campanha de invasão do MST, que não trata como sagrada a propriedade privada, ao contrário do que deveria ser num país capitalista. Estou aqui em uma das mais de 600 mil propriedades rurais de Minas Gerais. São micro, pequenos, médios e grandes produtores que alimentam os mineiros, os brasileiros e também o mundo. Desde 1º de janeiro de 2019, quando iniciei a minha primeira gestão, nós fizemos questão de dar paz para o homem do campo, através de uma segurança reforçada e também inibindo qualquer tipo de invasão. Cerca existe para ser respeitada. Aqui em Minas não vamos tolerar invasão. O homem do campo precisa de segurança e paz para trabalhar. Perfeita a fala do governador Zema, e imagina se o país inteiro seguisse essa política. Mas, óbvio, durante o governo Bolsonaro, os vagabundos criminosos do MST desapareceram. Agora, eles estão fazendo política, porque até o Diogo Schelp, na Gazeta, na coluna de hoje, reconhece isso, é um método do MST que adota esse tipo de estratégia porque tem no governo federal um braço aliado. Né? É a tentativa de radicalizar e de obter benefícios, vantagens, né, de um companheiro na presidência. É disso que se trata. Por falar em MST, anda circulando hoje um vídeo editado da blogueira petista Daniela Lima, na CNN, né? E é hilário, porque ela cita até a Renata Barreto de forma indireta. Esse pessoal nunca tem coragem de dar nome às pessoas. Acho que eles se acham tão incríveis que eu estaria dando holofote para esses réis mortais se eu mencionasse pelo nome. Deve ser isso, né? Mas aqui não. Aqui a gente chama as coisas pelos nomes e dá nome aos bois e vacas só para questão de sexo, né? Só para ficar claro, questão de sexo. Porque, para mim, existem 2 sexos biológicos e como a Daniela Lima é mulher,
Então eu fiz esse reparo, né? Senão daqui a pouco ela vai reclamar, está me chamando de boi. Mas aqui é uma expressão, a gente dá nome às pessoas. E esse vídeo delicioso que está circulando dela, eu não estou com o vídeo aqui para mostrar, mas eu tenho 2 trechos para mostrar o grau de militância dessa blogueira petista disfarçada de repórter, de âncora, de apresentadora na CNN Brasil. Deem uma olhada no que ela diz do MST. Sabe aquela coisa que o governo Lula, que a campanha do Lula ironizava durante a disputa eleitoral? O fantasma do MST invadindo propriedades produtivas. Isso foi um flanco abordado por Bolsonaro e Lula sempre retrucou. Olha, vocês estão com a cabeça lá atrás, o MST mudou. Mas hoje, um grupo, um braço do movimento dos trabalhadores sem terra invadiu uma fazenda. Ontem foi a invasão. Na Bahia, uma fazenda da Suzano. Só o seguinte, né? A quem tá dizendo que eles invadiram área improdutiva. Não é área improdutiva, a Raquel Landim apurou. É área que tem sim cultura, é monocultura, mas é uma área que está produzindo. Indo contra tudo o que foi falado ali durante a campanha de que, olha, precisa entender, o movimento amadureceu, tiro no pé. Entregou de bandeja uma senhora imagem e um excepcional discurso para ser explorado. Já era quando fake news. Imagina agora que tem um pé na realidade. E isso é de um grau de inacurácia. É impressionante o grau de militância dessa moça, né? Ela tentando fazer de tudo para passar pano para o MST e para o PT, por tabela, né? Em vez de reconhecer que é um movimento que sempre atuou dessa forma, né? E a grande preocupação dela não é a invasão em si a propriedades produtivas, como se invadir propriedade improdutiva tivesse tudo bem. A grande preocupação dela é o uso que a extrema-direita vai fazer disso. Impressionante. E aqui é ela sobre a Venezuela e a viagem do anão diplomático lulista para o companheiro ditador Maduro. Do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Celso Amorim, está chefiando uma missão do Brasil na Venezuela. A viagem estava em segredo até a publicação que fez Nicolás Maduro, ditador venezuelano. Ele disse, abre aspas, tive um encontro agradável com a delegação do Brasil chefiada por Celso Amorim. Estamos empenhados em renovar nossos mecanismos de união e solidariedade que garantem crescimento e bem-estar da Venezuela e do Brasil. O Brasil se colocar como mediador de uma transição de negociação de eleição limpa na Venezuela, depois de tudo que a gente viu nas últimas eleições, né, com adversário sendo preso na calada da noite, e as pessoas na cadeia sem ninguém saber direito por quê, qual é o processo, etc e tal. Enfim, talvez nesse caso aí seja um passo maior do que a perna, né? O grupo chavista não tem nenhuma disposição de voltar para o jogo normal, né, Lorival? Do presidente. É impressionante, impressionante o esforço em defender a sua quadrilha favorita, né? Fez o L, agora aguenta, Dani. Aquela que diz, infelizmente temos que dar boa notícia quando o presidente é Bolsonaro. Por falar em Venezuela, Nicarágua, né? O ditador da Nicarágua, que é muito próximo do Lula, apesar do TSE não ter permitido que a campanha bolsonarista lembrasse desse fato durante a campanha eleitoral, inclusive censurando a Gazeta do Povo por reportagens sobre isso, né? A Nicarágua agora está solicitando o fechamento da Embaixada do Vaticano no país. Lembrando que também chamaram de fake news e teoria da conspiração e tudo a preocupação de cristãos em relação ao governo Lula, eventual governo Lula, que pudesse estar indo contra, atacando a igreja cristã no Brasil. Quando a gente sabe que eles tentaram aparelhar toda a igreja, CNBB hoje em dia é Conferência Nacional dos Bispos Bolivarianos, né? Ou a infiltração dos marxistas da teologia da libertação. Então, eles querem ou aparelhar ou destruir, porque eles entendem, no fundo, como entende o ditador comunista da Nicarágua, que a Igreja Católica, que o cristianismo, em termos gerais, é o maior obstáculo que existe ao comunismo, né? Então, é óbvio que o PT do Lula é uma ameaça a todos os cristãos no Brasil. E está aí um exemplo, né? O seu companheiro, que ele se recusa a criticar,
a assinar como nação, junto com 55 países, uma condenação direta às barbaridades e abusos contra direitos humanos na Nicarágua. Está aí o resultado. E por falar em relação a cristianismo e vida, né, a valores da vida, só para fechar a questão da guerra cultural, a Jane Fonda, ultra, hiper radical de esquerda, aquela que agradeceu o vírus chinês como presente de Deus para a esquerda, né? A Jane Fonda sugeriu assassinato de ativistas contra o aborto. Que, claro, né? A lógica é assim, já matou o bebezinho em gestação. Se alguém for lá e criticar, vai lá e mata a pessoa também. Ela tem alguma lógica, alguma coerência. E detalhe, eu vi a cena no programa The View, que é um lixo de programa esquerdista, tem a Whoopi Goldberg também, que só fala bobagem, mas ainda teve uma colega de bancada da Jane Fonda que tentou levar pela piada, pela brincadeira, e riu e falou, essa mulher realmente, né? E ela olhou e falou assim, eu não estou brincando. Então ela teve toda a deixa para sair pela tangente e ela dobrou a aposta. Não estou brincando, não. Tem que matar quem é contra o aborto. Isso é a esquerda, meus caros. Se você quer vir para os Estados Unidos, apesar de Jane Fonda, Whoopi Goldberg, Colin Kaepernick e companhia, né, ainda é uma grande nação que considera direito de propriedade sagrado. Né? Aqui, a fala do Romeu Zema é regra. Né? Em MST não se cria. Califórnia começa a mudar um pouco, mas ainda é um grande país. E se você quer vir para cá, você precisa de visto, e eu recomendo DM Visa Law, seu escritório de advocacia de imigração. A doutora Ingrid tem 30 anos de experiência. O link para a página deles no Instagram está aqui embaixo. Não esqueça de dizer que chegou por meio da live. Tudo consta. Outra coisa que está rolando aqui nos Estados Unidos essa semana são os hearings, as audiências no Congresso do Twitter Files. E 2 jornalistas estão sendo escutados sobre tudo isso. E o que mais chamou atenção, o Eli Vieira fez uma boa reportagem na Gazeta do Povo, até informações verdadeiras foram censuradas a pedido de esquerdistas durante a pandemia. Isso é que os Twitter Files revelam, fora toda uma coordenação com ONGs, empresas semi-privadas e tudo com mídia mainstream, todos eles junto com o Diretório Nacional Democrata se unindo para interditar debate. E descobrimos que o Twitter, o Facebook, o Google e outras empresas desenvolveram um sistema formal para receber pedidos de moderação de todo canto do governo, e era muito acatado isso, né, de prontidão. E um foco dessa rede está em fazer listas de pessoas cujas opiniões, crenças, associações ou simpatias são chamadas de desinformação ou má informação, que seria você trazer fatos, mas inconvenientes. Então é verdade, tipo o Tucker Carlson fez essa semana com as imagens do cara vestido de búfalo na invasão do Capitólio. Essa turma toda está dizendo que o Tucker Carlson fez um absurdo ao revelar essas imagens. Porque é um fato que ele foi ciceroneado pela polícia, que ele rezou de frente aos policiais, agradecendo aos policiais. Isso tudo é um fato. Mas incomoda, atrapalha na narrativa de que aquilo foi o maior atentado que existiu na história do planeta contra uma democracia. Então, essa elite quer uma democracia de gabinete, e eles são ungidos, sabem o que são os fatos mais relevantes. E como é que é a expressão que o STF usou no Brasil? Cronologicamente complicados, alguma coisa assim. Dependendo da forma que você revela esses fatos, pode gerar uma conclusão errada. Conclusão errada. Porque a conclusão certa, claro, é a dos ministros do STF ou dos ungidos das redes sociais e da imprensa. Só que outra coisa chamou atenção nessas audiências é o grau de desconhecimento de como opera a internet e os sites que não são de esquerda. Essa turma vive numa bolha, é alienada. Teve uma congressista que insinuou que o jornalista, o Tabi, lá,
estava tendo um threesome, uma homenagem a Troar com o Elon Musk, e ela queria que ele revelasse que era o Elon Musk a fonte, e ele, com muita serenidade, disse: eu não posso revelar a fonte, isso é sagrado nos Estados Unidos. A lei protege o direito de sigilo de fonte. E ela assim: mas então você está querendo dizer que é o Elon Musk? Ele assim: congressista, eu não posso dizer se é ele ou não. Ah, mas então por questão lógica só pode ser ele. Você é livre para interpretar como quiser. Então, olha o nível. E aí deu a entender que ele ganhou dinheiro com reportagens que depois que ele teve acesso aos Twitter files que o Elon Musk abriu, ele dobrou a base dele e ganhou mais dinheiro. Eu imagino que deve ter revertido em dinheiro também, você ter dobrado sua base de seguidores. É crime agora jornalista crescer com furo de reportagem. O Bob Woodward, ele viveu às custas de uma reportagem, um furo de reportagem, no caso do Watergate. Então, é impressionante que, implicitamente, a esquerda democrata condena jornalistas de sucesso, se eles forem independentes, se eles não fizerem parte da patota, do clubinho que vai controlar melhor as imagens e as más informações, para proteger o público dele mesmo. Olha que piada. Meus caros, se você quiser vir para os Estados Unidos, apesar dessa esquerda tacanha, o direito de sigilo de fonte ainda é preservado aqui, por exemplo. No Brasil, não. No Brasil, não. Se você quiser vir para um país que respeita mais as leis, você precisa fazer remessa de câmbio. E eu recomendo a corretora, a Fair USA Solução de Câmbio, como sua consultoria de câmbio. O Adilson Góes, CEO, trabalhou muitos anos na Fair Corretora, que no Brasil trabalha com grandes grupos corporativos. Vai, tira suas dúvidas com ele e não esqueça de dizer que chegou por meio da minha live. Vamos falar um pouquinho agora da crise que está abalando o mundo. E também começou aqui. Mas, precisamente, na República Soviética da Califórnia, onde reside minha querida amiga Ana Paula Henke. E eu estou falando, claro, do caso do Silicon Valley Bank. A primeira coisa que chama atenção nesse episódio todo é o quão woke era ou é esse banco. Go woke, go broke. Né? E o Leandro Ruschel chama atenção aqui para a diretora de controle de risco do Silicon Valley Bank, né, do Reino Unido, que se apresentava como uma queer e pessoa de cor, além de filha de imigrantes de origem operária. E você lê o currículo dela em destaque, só fala disso. É só grupo identitário. Não tem meritocracia, não tem conquistas, experiência. Parece que ela tem todas as condições de ocupar o cargo de controle de risco por ser minoria. Bom, parece que não houve muito controle de risco. A segunda coisa que chama atenção é que o governo está, de fato, dando um bailout em nome do risco sistêmico. E o que eu tenho a dizer sobre isso? Eu não vou poder me alongar muito aqui, senão a live vai ficar muito longa, e eu já me prolonguei muito na questão da guerra cultural. Eu faço uma live exclusiva, então, com os meus apoiadores no Locals, rodrigoconstantino.locals.com. Vai lá, entra para a comunidade, isso é de graça, já são 26 mil pessoas, você vai ter conteúdos lá específicos, mas se você puder, faça parte dos apoiadores, que garantem a sustentação minha e do programa. Lembrando que eu estou com contas bancárias congeladas no Brasil, desmonetizado e censurado nas redes sociais ainda. Então, é fundamental esse apoio dos meus apoiadores no Locals. São vocês que me mantêm na ativa. E eu vou fazer uma live exclusiva, então, com vocês sobre a questão toda de risco sistêmico, de moral hazard. Porque, para resumir, quando você tem o Federal Reserve e o governo federal partindo em resgate dos cotistas de qualquer banco que tem problema, mesmo um banco pequeno e muito específico desses, você cria um efeito moral perverso, que é análogo a você colocar uma rede de proteção para trapezistas. É óbvio que o trapezista vai ser mais arrojado nas manobras,
Porque se ele cair, e se der errado, ele cai na rede. Então, a rede de proteção, ela gera esse efeito indesejável, muitas vezes. Isso precisa ser debatido. Mas os tucanos de mercado, os democratas, eles nunca querem debater isso. Para eles, a função do Federal Reserve, do Banco Central e do governo é sempre sair em socorro, como se isso não tivesse consequência. Então, você já vê a Miriam Leitão hoje, aquela que entende tudo de economia, só que não, dizendo que o Fed atuou para evitar a quebra de 2 bancos e agiu de maneira rápida, então, para preservar o sistema. O problema é que você vai indo nessa desde 1990 fumaça, e sempre com a mesma narrativa do Paul Krugman da vida, né? Só que ela reconhece, pasmem, que os Estados Unidos ficaram muito tempo com taxa de juros zero e que isso estimulou práticas mais arriscadas ou insustentáveis que no período de alta de juros começa a mostrar que estava nadando pelado. Então ela reconhece isso, mas logo depois ela elogia, claro, sempre que você sai em socorro desses bancos. É preciso reconhecer aqui que não dá para ficar servindo bebida grátis indefinidamente, porque eventualmente você vai produzir uma ressaca, quiçá uma cirrose hepática. Então, a euforia artificial tem consequências na economia. Isso precisa ser debatido de maneira séria, que não é o que acontece nesses casos, infelizmente. Você precisa responsabilizar quem tomou decisões equivocadas, quem emprestou para um banco cuja controller de risco era uma lacradora, investindo em negócios muito iniciais, no estágio inicial, startup e tudo, como se não fosse arriscado. Como se isso fosse igual a investir na Vale do Rio Doce. Não é? Então, isso tudo tem que ser levado em conta num debate mais adulto. Miriam Leitão da vida não quer esse debate, né? Quer aplaudir o governo Biden que veio em resgate dos cotistas para evitar uma crise sistêmica e tudo mais. Bom, esperar o quê, né, da jornalista de economia que diz o cenário econômico não é desastroso, mas também não é muito positivo. É a forma que ela encontrou de tentar fazer uma crítica ao Lula, ao governo tão companheiro e camarada do empregador, do patrão dela, Rede Globo. Meus caros, se mesmo com lacração, com Califórnia, com crise em banco, você quer vir para um país que ainda tem mais liberdade, mais respeito à propriedade e mais prosperidade, você precisa de um imóvel. E eu recomendo Torman e Caltabiano, da Cíntia e da Flávia, que são associadas à Compass, que é a empresa que mais cresce em uma década nesse setor. Elas vão te dar um tratamento VIP, concierge, um portfólio para todos os gostos e preferências. Você não vai se arrepender. Eu sou cliente e eu coloco minha mão no fogo. Ainda sobre economia, mas agora brasileira, o Globo fez essa reportagem sobre 10 anos da PEC, das domésticas, que vocês vão lembrar o quanto a mídia lacradora, esquerdista comemorou. Direitos, assim como o PT está pedindo agora, direitos melhores para os motoristas de aplicativos. Na mesma época, nessa época, eles faziam o mesmo discurso e nós cantávamos a pedra. Isso vai dar ruim, isso não vai dar certo. E agora eles fazem vista grossa, fingem que não tem nada a ver com isso, são sonsos, e mostram uma reportagem de que a classe média acentua a troca de empregada por diarista. Apenas 1 em cada 4 trabalhadores domésticos tem carteira assinada, um número menor do que aquele antes da emenda constitucional. Pergunta: quem está surpreso? Eu não. Rodrigo, você tem bola de cristal aí na sua casa? Você está escondendo alguma coisa? Você é profeta? Não, e não. Eu sou apenas um economista que estudou economia. Sério.
ao contrário da Miriam Leitão e dessa patota toda. Então, eles acham que se você criar inúmeras conquistas artificiais e regalias às domésticas, você está sendo uma pessoa maravilhosa e promovendo a justiça social. E aí você vira e fala assim, isso vai gerar mais informalidade e desemprego, você é um chato. Você é um cara chato. Só que a chatice, muitas vezes, é apenas o cara que viu, antes do boboca, o que vai acontecer. Assim como nós podemos antecipar o que vai acontecer com um novo programa do PT em oferecer passagens subsidiadas de R$200. É como diz meu amigo liberal João Mauad. Definitivamente, Pindorama é o país da meia entrada e do almoço grátis. Nossos políticos tratam a economia como se não houvesse escassez, que é a primeira aula de economia séria. Existe o problema econômico porque existe a escassez. Ou o custo de oportunidade, interesses conflitantes e por aí vai. Tudo se resolve com vontade política. E aí depois o Brasil tem 1/3 da mão de obra na informalidade, 10% desempregado, ganha 5 vezes menos que o trabalhador americano na média, e os sindicalistas ficam coçando a cabeça e falando o empresário brasileiro deve ser muito malvado, né? Meus caros, assine a Revista Oeste, melhor revista do Brasil, revista independente, corajosa, tem ótimos colunistas. Opa, agradeço fazer parte desse timão. E não aceita 1 centavo de recurso público para manter justamente sua independência, ao contrário da Globo. Então, assine a Revista Oeste, vale muito a pena. Vamos lá, vamos falar do tema que dá título à live de hoje. Foi inspirado na coluna do Luciano Trigo na Gazeta do Povo hoje, 2 bodes, né? Ele faz um resgate histórico e bíblico de 2 conceitos muito interessantes, que são o do bode expiatório, que você pegava um bode para sacrificar aos deuses e soltava um outro bode para que ele fosse morto e pagasse os pecados no nosso lugar, né, no lugar da humanidade. Nesse conceito, Jesus Cristo, diz Luciano Trigo, seria o grande bode expiatório, né, aquele que assumiu os nossos pecados para nos salvar. Então, o bode expiatório é a transferência de culpa, de responsabilidade. Apesar do que, parênteses, mas o cristianismo não oferece essa saída fácil, não. Tá? Jesus morreu para nos salvar, mas você não está automaticamente perdoado, isentado de responsabilidade. Não é assim que funciona o cristianismo. Se alguém está te vendendo o cristianismo embalado dessa forma, é picareta. E o outro conceito de bode é o bode na sala, que você coloca a história, reza a lenda, né? O sábio recomendou que o sujeito colocasse a família que estava desabando, brigando, faltando tudo, falou, bota um bode na sala. E o cara, escutou o conselho, né? Botou e só piorava. Uma semana depois, sei lá, ele vai atrás do sábio novamente e falou, seu conselho é um lixo, tudo piorou. Tira o bode. E aí ele vai lá e tira o bode e tudo melhora. A família vive em paz e consegue ter alguma tranquilidade. Né? Então, a moral da história é muito evidente. Né? Você, às vezes, cria um problema novo que nem existia antes, dá uma hiperdimensão, porque é um problema enorme, para quando você eliminar esse pseudo-problema que nem existia até ontem, você se sentir alguém que solucionou os males do mundo. E aí você começa a encarar com mais tolerância, você começa a achar mais palatável os problemas que você tinha até então, até ontem, e que eram todos os seus problemas. Então você não mudou nada em termos concretos, mas você tem uma sensação de que se livrou de um grande problema, porque você criou um novo e eliminou esse novo problema. Então, o Trigo trata desses 2 bodes, né? Se a expressão bode expiatório atravessou os séculos e sobrevive até hoje, é porque o impulso de atribuir a outrem a responsabilidade pelos nossos infortúnios, derrotas e fracassos faz parte da natureza humana, e, de fato, eu li um livro muito legal chamado Scapegoat,
né, o bode expiatório. Eu já resenhei esse livro, vou resgatar e mandar para os meus apoiadores na comunidade Locals assim que acabar a live, porque é um resumo bem legal disso. E na política as coisas não são boas ou ruins em termos absolutos. Essa avaliação vai depender sempre de uma comparação, ainda que tácita, entre alternativas reais, à mão. E é daí que surge a ideia do bode na sala, né? Muito da estratégia política consiste em você pintar um quadro com cores mais favoráveis a você em relação a um bode que você criou e colocou na sala, né? Então, encontrar os dois bodes não é tarefa difícil para um governo. Sempre haverá quem sirva de bode expiatório, de preferência o governo que passou, como sempre haverá alguém ou algum tema que se preste ao papel de bode na sala, ou cortina de fumaça, para usar outra metáfora. Pode dar certo, mas por quanto tempo? Um governo mais empenhado em encontrar bodes do que resolver problemas reais e entregar resultados, ele pode até conseguir se safar, mas é de maneira temporária. E esse é o chamado do trigo em relação ao PT, né? Obviamente, este governo está muito empenhado em ficar vivendo de governo Bolsonaro, o governo Lula e a mídia, que são sinônimos hoje em dia, e muito empenhado também em criar cortinas de fumaça, os bodes na sala, a independência do Banco Central e tudo mais. Porque, dessa maneira, ele se livra de ter que lidar com problemas concretos deste governo e do país. Isso vai dar certo? Não. Até porque, como diz o Trigo, o risco é que, em algum tempo, o povo todo comece a encarar o próprio governo incompetente como o bode na sala. Veja, Lula precisa de um bode expiatório, porque ele é, além de ladrão, incompetente. E ele precisa do Bolsonaro para viver. Além disso, o Lula precisa colocar esses bodes na sala para depois a gente achar que ele nem é tão ruim assim, afinal de contas, não viramos Venezuela, né? Só que o problema dessa estratégia é que cada vez mais o brasileiro vai olhar para o Lula como ele sendo o bode na sala. E aí a gente vai começar a achar mais palatável o Alckmin. Aliás, essa era a estratégia, acredito eu, do sistema, que tentou de tudo para criar um terceiro nome aí, uma terceira via, que era um tucanopetista mais cheirosinho, com terno Armani, né? Sem o Dirceu e sem ter estado preso por corrupção, e não conseguiu. E aí foi com o Lula mesmo, mas foi com o selo de moderação, ajudado pela imprensa, e com a garantia, o seguro, que era o Alckmin ali do lado. E aí agora as pessoas estão achando tão ruim tudo, que o Lula passa a ser o bode na sala. E se tirar o Lula, a gente começa até a achar o Brasil cheiroso. Mesmo com o Renan Calheiros, que vai estar sempre lá, porque ele é o Munha, né? O eterno, e por aí vai. Então, essa é a estratégia do sistema. O Lula tem que tomar cuidado, porque ele está tentando usar essa estratégia, e talvez ele não tenha se dado conta que ele é o bode na sala do sistema. E já já o sistema dá um peteleco, se livra dele, e a gente vai achar tudo muito mais cheiroso. Até porque, cá entre nós, é difícil ser mais fétido do que o PT. A gestão do Lula já está assinando contratos milionários com o cartel do asfalto. É preciso ser profeta para saber onde isso vai dar? Ou não? O governo Lula assinou um contrato milionário com as empreiteiras suspeitas num valor de 650 milhões de reais. Voltando ao de sempre. Lula e o PT, eles não representam um projeto de nação, e sim um projeto de poder. Para quê? Para a divisão do butim, para a pilhagem da coisa pública. Eles não têm aliados, eles têm comparsas. Comparsas esses que estão muito interessados na grana, na verba pública. E o Congresso está negociando com o Lula agora um valor recorde para gastar em emendas parlamentares, lembrando, claro, que as tais emendas do relator substituíram o quê? O orçamento secreto. Então, veja que a imprensa trata com normalidade esse escândalo que até dezembro era motivo de denunciar o Bolsonaro como muito pior do que o mensalão.
Olha a cara de pau das Daniela Limas, Amanda Klein, Miriam Leitão da vida, que ocupam nossas redações. Não é preciso ser nenhum profeta para saber que as mudanças todas na Petrobras vão destruir uma empresa que agora é bem sucedida. E para quê? Para sobrar dinheiro, não no caixa da empresa, mas na turma que está de olho na pilhagem da estatal. Veja como é que são as prioridades dessa turma. O governo prepara um decreto para a nova lei da Rouanet para zerar a fila de projetos, porque não pode ter fila de artista engajado. Lembrando que a lei Rouanet não só tem pouca transparência, os bilhões e bilhões da lei Rouanet, como o grosso do dinheiro atende a poucos e estabelecidos artistas engajados. Por outro lado, a fila do INSS não se resolve do dia para a noite, diz o ministro da Previdência, cada um com as suas prioridades. E aí a gente vai olhar para o Senado para ver esse bando de fisiológico, para não usar um termo mais coloquial, popular, são prostitutas. Se você é do centrão fisiológico, significa que você vai com qualquer um que coça a carteira, né? E agora nós temos que aturar o Senado fazendo campanha de que só é crime se estiver na lei. Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia comunicação legal. O que eu tenho a dizer sobre isso? Nada. Não vou discordar de uma vírgula. É a lei. Vou achar graça, não muito, porque eu sei que nesse picadeiro o palhaço sou eu, e literalmente, porque eu estou com minhas contas bancárias congeladas, meu passaporte cancelado e censurado sem nenhum crime, sem ter cometido nada parecido com crime. Por quê? Porque no Brasil não há lei. Então o Senado está certo em falar isso, mas é uma piada de mau gosto, é um escárnio. Este Senado Federal escrever isso como se não fosse ele, este Senado, sob o comando de Pacheco, o maior cúmplice desse estado de arbítrio, de abuso das leis. Meus caros, Gazeta do Povo é o melhor jornal do Brasil, centenário, mais de 100 mil assinantes, jornal sério. O que vocês estão fazendo que não assinaram ainda? Eu quero comunicar algumas coisas a vocês. Primeiro, nesta quinta-feira, não teremos a live Tudo Consta normalmente, porque eu vou fazer o Oeste Sem Filtro com os meus queridos colegas Augusto Nunes e Ana Paula Henke. Segundo lugar, estou devendo lives exclusivas, tem vários assuntos. Já fiz uma, vou começar a fazer mais e talvez eu comece a fazer menos a live aberta, porque achar na agenda horários interessantes para muita gente, para a maioria, é difícil. Então, uma das formas de eu ocupar isso é prestigiando quem apoia financeiramente, é pegar o horário da live e pegar um dia da semana e fazer a live exclusiva. Digamos, terças-feiras. Então, terças-feiras, em vez de ter a live Tudo Consta aberta ao público, nós teremos a live fechada, já na abertura, para falar de temas específicos, resenhas de bons livros e por aí vai. É uma ideia. E eu vou retomar as lives exclusivas com perguntas, com interação. Mas aí não dá para ser mais de 1.000 pessoas. Graças a Deus e a vocês, eu tenho mais de 1.100 já apoiadores. Mas não dá para fazer com 1.100 pessoas interagindo. Então, esse é o patronato Gold VIP. Lá no Patronos, rodrigoconstantino.com, você pode se tornar um patrono Gold ou VIP, que é $25 ou $50 por mês. Eu sei que é muito para muita gente. Aí não é só um lanchinho do McDonald's, é uma grana, mas vai estar tendo não só o grupo exclusivo que já tem, como essas lives petit comité, 25, 30 pessoas ali podendo fazer pergunta, debater um tema específico. E quem já participou no passado sabe que é uma conversa de botequim. Aqui já é, né? Imagina ali, que eu sei que é um grupo seleto, que eu acabo conhecendo. Ali vem o Rodrigo sem medo, como se eu fosse muito medroso normalmente. Já não sou, né?
não me intimidam muito, não, mesmo com tudo que fazem, mas ali, digamos assim, que ali a cobra fuma. Então, se você quer fazer parte desse grupo seleto, patronos, www.rodrigoconstantino.com, tem que ser o patrono Gold ou VIP, e aí eu vou pegar teu telefone, a gente vai interagir, e você vai fazer parte desse grupo bem seleto, né? Muito obrigado a todos. Agora nós temos um tema muito rapidinho hoje, então, como amanhã a live vai ser fechada, hoje vamos encerrar aqui aberto para todo mundo, né? Porque não tem nada demais. É uma reportagem na Gazeta mostrando, do Leonardo Desideri, como esses ministros celebridade do STF ameaçam o bom andamento de um Supremo Tribunal Federal no Brasil hoje em dia, né? O estrelato de ministros pode ruir o Poder Judiciário brasileiro. E alguns especialistas apontam para o problema ali da própria TV Senado, da TV Justiça. Por um lado, traz transparência nas decisões, por outro lado, hoje em dia os ministros do Supremo dão entrevista sobre tudo, pitaco político sobre tudo, e isso é equivocado. A partidarização que deve ser evitada do ministro não é só filiação a um partido, é defesa de bandeiras políticas. E está tendo muita falta de pudor desses togados hoje em dia, que suscita uma preocupação dos juristas sobre a ruptura de princípios vitais para a justiça e para a democracia, como os da imparcialidade, impessoalidade e independência dos juízes. E aí tem vários exemplos. Nós vimos aí, né, participando de lives com influencers, lacradores, como o Imitador de Foca, com MST, né, e por aí vai. São coisas que atentam contra as instituições. É algo muito grave. Denunciar isso não é atacar as instituições. Que fique claro. Fazer isso é um atentado contra as instituições. Por exemplo, uma vedação expressa e bastante óbvia de atividade político-partidária consta na Constituição. E você espera que os juízes tenham que cumprir as regras, né? É o mínimo que se espera. E hoje o que nós estamos vendo é o contrário disso, o que vai corroendo a legitimidade desses magistrados e dos ministros do Supremo que não são juízes. É sempre bom lembrar. Muito obrigado a todos. Amanhã faremos uma live inteira, tudo consta, só para os apoiadores da comunidade Locals. Ok? rodrigoconstantino.locals.com. Vá lá, torne-se um membro de graça e, se possível, menos de $5 por mês, torne-se um apoiador, um membro ativo, que vai ter vários benefícios, entre eles isso, lives exclusivas em cada vez maior frequência. E minha live com o Paulo Figueiredo, por exemplo, uma vez por mês, 1 hora de bate-papo vai ser só para os apoiadores. Se você quer fazer parte desse grupo, rodrigoconstantino.locals.com, torne-se um membro ativo. Muito obrigado pelo apoio. Até amanhã, especialmente você que me apoia. Valeu, turma!